Como é que conta a história do dia? Tá? Eu gravei esse vídeo aqui, que uns dias atrás, tá? Nos vídeos anteriores, eu fiz um checklist, né, de 6 passos, e um deles, né, era sobre contar a história do dia anterior, o que tinha acontecido no dia anterior. Tá? Gravei esse vídeo aqui justamente para mostrar um pouco melhor, dividindo a minha tela aqui, de como é que eu conto, pelo menos parcialmente, a história do dia anterior. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, e esse vídeo aqui é puramente de trading, tá? Então, desculpa a minha voz aqui, tô um pouquinho resfriado, mas vamos lá, nem por isso vou ficar sem gravar o vídeo. Como é que conta a história do dia? Tá? Tem várias formas de se fazer isso e cada técnica, vamos dizer assim, provavelmente teria uma história. Eu busco tentar contar a história do dia, né, sendo mais fiel vamos dizer, ao nível microestrutural, que basicamente implica em dividir os clientes em grupos de execução, então basicamente estrangeiro, institucional, pessoa física, varejo, HFT, né, e por aí vai. Tá? Cada ativo vai ter uma divisão distinta disso. Tá? Esse vídeo aqui eu vou falar de índice, tá? Não vou falar de dólar, não vou falar de ações, não vou falar de DI, porque é diferente em relação ao índice. Tá? Algumas coisas vão ter uma similaridade um pouquinho maior em ações, é o que eu vou dizer aqui, mas é diferente do dólar, é diferente do DI, tá? Para contar a história do dia. Então, definindo em grupos, eu tenho que estabelecer uma premissa, né, microestrutural na minha cabeça de que um tipo de grupo de participante executa, né, através vamos dizer, no caso, estrangeiro, executa através de algoritmos executores, tá? E esse cara, geralmente, porque a ordem dele é tão grande, ele tende a dar, eu não digo a direção do dia, mas enquanto ele está ligado, ele que tende a fazer preço. E muitas vezes os HFTs dão from to running nele e aceleram a direção desse movimento. Isso eu tenho que conhecer a priori, senão eu não consigo olhar para a tela. Tá? Eu estou abrindo muita coisa aqui de como eu penso em nível microestrutural. Então, eu preciso acreditar nisso em índice. Putz, eu tenho um grupo de estrangeiros que executam ordens gigantes, não executam manualmente, executam na mão, executam através de algoritmos, e esses caras ditam a direção do momento em que o algoritmo está ligado, não necessariamente a tendência do dia. São coisas distintas. Vai ser a tendência do dia se aquele algoritmo ficar ligado naquela direção, né, o período inteiro do dia, naquela taxa de participação e não tiver contraparte. Tá? Tem uma série de detalhes aqui, eu estou tentando, né, trazer de forma resumida para ver se você gosta do conceito e por aí vai, né, e aprende com isso. Tá? Então, para mim é isso. Para mim, o estrangeiro é que dita a direção enquanto o algoritmo está ligado, obviamente que dependendo da taxa de participação. E é como se tivesse uma linha de tendência, ou uma linha de regressão, que seja, e qualquer movimento em que o mercado extrapola, que não é explicado por um algoritmo repetitivo, na minha cabeça microestrutural, para índice, nos meus estudos, tá? Grande parte desses movimentos é explicado pela ponta agressora dos robôs HFTs. Tá? Estou abrindo tudo como eu penso. Então, essas ondas, tá? Tem um algoritmo ligado, ele dita a direção do momento. E você tem umas ondas de HFT, tá? que são explicadas provavelmente. Né? Essas ondas, a maior parte desses movimentos são explicados por movimento de HFT. E você tem algumas coisas que não são explicadas por HFT que pode ser explicada por ordem grande de institucional local, que geralmente eu gosto de operar contra, pegando o vácuo da liquidez. É basicamente assim que eu conto a história do dia. André, o pote da pessoa física. Eu uso ele para operar, mas eu não uso ele para contar a história do dia porque ele vamos dizer, é um sinal muito curto, muito efêmero e não dita a direção e por aí vai. Ele é um sinal operacional, mas ele não entra na história do dia, tá? E aí também o quanto o mercado está barato ou caro em relação ao nível de preço justo que eu gosto de calcular, tá? Isso entra mais ou menos na história do dia. Tá? Para não ficar tão aqui, vamos para minha tela, eu tirei um print de uma das anotações que eu fiz de um dia aqui, o mercado nem tinha fechado, fiz até aquele momento, tá? Acho que vai ficar um pouco mais claro, você vai entender um pouco melhor, vamos lá. Bom, vamos lá, vindo para a tela aqui, tá? Aqui é 9 e pouco da manhã, e aqui o mercado não tinha fechado ainda, 5 da tarde, tá? Eu vou dar um zoom aqui para facilitar um pouco, tá? Logo na abertura, o que não é típico, isso é bem atípico, teve um algoritmo ligado de compra bem no começo do dia, tá? O mercado abriu aqui nesse nível de preço, deixa eu voltar aqui para ver quanto que era, 128.700 mais ou menos, caiu um pouco e o algoritmo ligou na compra, tá?
É muito atípico, eu não gosto de seguir esse tipo de algoritmo que liga muito, muito cedo, tá? Mas o cara ligou um algoritmo da compra, tá? E aí o mercado foi ali para 128, quase 900, tá? Na máxima, caiu um pouco, mais ou menos para o nível que ele ligou. Tá? Eu gosto de anotar o nível que ele ligou. Aqui não está anotado, tá? O nível exato que esse primeiro algoritmo ligou. A primeira ordem piorada dele não está anotado aqui, mas eu gosto de marcar com uma setinha aqui, olha, tá? O preço em que esse algoritmo ligou, tá? E aí que tá, aqui, nesse minuto aqui, que é 9h36, 9h40 mais ou menos, tá? Esse algoritmo de compra continua, a compra continua na mesma taxa, mas ligou um algoritmo de venda, um outro cliente, por uma outra corretora. Eu anoto quando é outro cliente dentro da mesma corretora, eu também anoto, tá? Só que vendendo na mesma participação, ou seja, uma coisa sobrepôs a outra. Tinha um algoritmo de compra ligado, tá? E depois, esse horário, 9h36, 9h38, não lembro exatamente, entrou um algoritmo de venda que sobrepôs, meio que sobrepôs a compra ali e ficou com um vetor, apesar de ter caído, né? Você vê aqui, ele ligou esse algoritmo de venda perto dos 128.600, o mercado caiu aqui para perto de 128.300, caiu, mas tinha algoritmo de compra e de venda ligado. Não gosto de fazer nada nesse cenário. Aqui, tá? Às 10 e 1, não sei exatamente 10 e 1, 10 e 2 aqui, os dois algoritmos de compra, o de compra e o de venda, né, os dois anteriores desligaram, ou seja, o de compra e de venda no mesmo minuto, que é esquisito, né? E entrou um outro algoritmo de venda, tá? Nesse nível de preço aqui, tá? Mais ou menos ali nos 128.350, mais ou menos, e com uma taxa de participação inicial muito alta. O mercado veio um pouquinho contra e começou a cair. Aqui, às 11h03, aquele algoritmo, né, um dos algoritmos que estava ligado, então, provavelmente tinha mais de um aqui, né, pelo que eu notei aqui, de um algoritmo aqui, aumentou a taxa de participação na venda. Tá? Então, aqui, 10h01, 10h02, os anteriores desligaram, mas entrou um novo com uma taxa de participação alta na venda, ou seja, vendendo ali perto dos 128.350, e o mercado caindo, quando foi aqui perto dos 127.900, tá, um dos algoritmos de venda que estavam ligados aumentou a taxa de participação na venda. Tá? Não está escrito isso aqui, tá? Veja em outras telas, mas foi isso que aconteceu. E ele ficou com essa taxa um pouco mais alta até aqui às 11h48, tá? Aqui, às 11h48, nesse nível de preço aqui embaixo, que eu vou dar uma olhada aqui, é mais ou menos 127.600, quando os algoritmos de venda que estavam ligados, desde então, desligaram. Aqui, nesse nível de preço, foi desligado. Tá? Aqui, às meio-dia e um, mais ou menos, eu não sei exatamente, né, essa reta não está anotado certo, um algoritmo de venda com taxa de participação baixa foi ligado. Tá? E o mercado ficou aqui, caiu, né? Caiu, subiu, mas até o próximo evento, que é o desligamento completo dos algoritmos de venda, que foi aqui a 1h52 da tarde. Então o mercado teve uma queda. Assim, nessa hora que ele ligou esse algoritmo leve, ele estava aqui provavelmente nos 127.700, mais ou menos, 127.700, e na hora que ele desligou, ele estava aqui perto dos 127.450, que é a hora que tem o desligamento completo desse algoritmo de venda que foi ligado aqui. Tá? É como se pudesse traçar uma reta aqui, depois eu vou falar das ondas. E aí, onde surpreende bastante também, esse aqui, 2h14, 2h16, um algoritmo de compra com uma taxa de participação muito alta, né, que não está escrito aqui, mas com alta taxa de participação, entrou e não havia desligado até às 5 da tarde, o que também não é típico, né? E olha aqui, só um algoritmo de compra, tá? Perto aqui da 127.500 mais ou menos, e o mercado já estava 128.550, esse algoritmo de compra manteve a taxa de participação e não tinha desligado até então, 5 da tarde. Tá? Aqui eu estou só contando a história em termos de algoritmo ligado, tá? Algoritmo ligado. Não estou contando as ondas aqui, tá? E também não estou mostrando como é que eu pego esses algoritmos. Eu vou mostrar aqui uma das telas que eu uso para pegar, tá, esses algoritmos. Tá? Vou pegar aqui a tela de análise de player, que foi uma das telas que eu desenvolvi, que reconhece o algoritmo na Nelogic. Aqui eu estou usando intervalos de 1 minuto. Olha aqui, ó, você tem um TWAP ligado na compra, porque você tem os mesmos lotes por minuto. Tá?
aqui logo no comecinho do dia, às 9, às 9 e pouco, mas muito baixa a taxa de participação, menos de 100 contratos comprados por minuto. Olha aqui em vermelho você tem venda e por aí vai. Tá? Então aqui você tem uma magnitude, né, não dá para saber exatamente que tipo de algoritmo é por aqui, só quando é igual o lote, que aí é um TWAP, mas não dá para saber se é VWAP ou se é outro tipo, só por essa tela. Mas por aqui você tem uma boa noção, né, de ordens repetitivas e que momento exato, que minuto exato que ele foi ligado dentro do dia. Tá? Eu estou melhorando essa tela aqui também para utilização um pouco mais facilitada. Tá? Então vamos lá, eu falei aqui que eu ia falar um pouco também de as ondas dos HFTs. Tá? Então, tudo que não está explicado aqui, esse algoritmo de compra que ligou aqui, tá? Vamos pegar só esse trecho aqui. Ele ligou aqui e desligou aqui, eu poderia traçar uma reta. Falei, olha, ele estava ligado daqui até aqui. Tá? Não estou conseguindo desenhar uma reta aqui, mas daqui até aqui. Essa onda que o mercado fez, tá? Na maior parte das vezes ela é explicada. E aqui você tinha um algoritmo sobrepondo o outro, na compra ou na venda, não é um bom sinal. Aqui você tinha um algoritmo de venda com taxa de participação alta, que ligou aqui, tá? E desligou, aumentou a venda aqui e desligou aqui embaixo. Então você tem claramente uma queda do preço, enquanto o algoritmo de venda estava ligado. Só que você tem vários movimentos de alta, né, contra esse algoritmo de queda. Praticamente todas essas ondas que você tem entre o preço que o algoritmo liga e o algoritmo desliga, praticamente todas é feita por algoritmos HFTs. Tá? É uma onda, não é de uma corretora única, é um compilado, tá, que está operando muito parecido, tá, de corretoras que estão operando de forma muito parecida, mas é completamente robô HFT pelo modus operandi dele e por aí vai. Tá? E você não consegue mapear muito bem a posição técnica e se aproveitar deles na maior parte das vezes. Tá? Você consegue para não se ferrar muito, tá? Mas não necessariamente eu ainda não consegui criar uma operacional em cima do HFT. Tá? E aí você tem coisa, né, que não está aqui, tá? Mas por exemplo aqui, para baixo do 127,600, que é esse nível de preço aqui, o mercado ficou barato em termos ele começa a entrar numa zona de barato, tá? Em termos de relação a desvio do preço justo. O preço justo estava lá no alto, e o desvio em relação ao preço justo, que é entre 400 e 800 pontos, ele começa a entrar numa zona de barato aqui. Obviamente, não dá para dizer que foi por isso que o mercado subiu, mas é isso que eu, quando ele entra numa zona de barato, eu procuro esperar um desligamento, se tiver algoritmo de venda ligado, e aqui tinha, com taxa de participação baixa, aqui desligou por completo, nesse nível de preço aqui, 127,430. E aqui você tem um cara que está comprando, com a taxa de participação alta. É o que você quer, né? Mercado barato, sem algoritmo de venda, e mais ainda, alguém pagando para fechar essa distorção. Aqui, de novo, não está mostrando a distorção aqui. Tá? Eu só estou mostrando um exemplo de como eu conto a história no mercado. Eu sei que não é um assunto trivial, tá? Aqui eu não mostro claramente o algoritmo ligando e desligando, mostrei uma das telas lá, que é a análise do player, onde eu pego, né, assim, basicamente dali, onde o minuto exato em que aquele algoritmo foi ligado ou não, e também não falo quais são os players, são estrangeiros e por aí vai, até porque faz parte do checklist, né, de 6 passos, que é validar o que eu acredito que seja estrangeiro com a posição da B3, que é publicada hoje de manhã sobre o pregão anterior. Tá? Para quem não viu esse vídeo, ele é um vídeo que vai ajudar a explicar um pouco esse aqui, checklist de 6 passos que eu faço antes da abertura do mercado. Tá? E também não falei também como é que eu olho HFT e por aí vai, mas eu quis dar uma ideia aqui. Muita gente acabou mandando pergunta, né? André, o que é esse negócio de contar a história do mercado dentro do checklist? Né? O que você faz, basicamente? Tal? Esse vídeo aqui foi para tentar, né, dar uma ideia, tá, do que eu gosto de fazer. Tá? Faltou dizer que eu gosto de ligar, acho que eu disse em algum momento ali, que eu gosto de mostrar, né, anotar o preço que aquele algoritmo da compra ou da venda foi ligado. Tá? Aquilo dá bons sinais. Tá? Eu anotava só o do dia. Tá? Um cara, amigo meu de mercado, recentemente me começou a me trazer informações de, cara, você viu? Tá começando a segurar aqui, aonde tal player ligou ontem ou antes de ontem, posições recentes. E eu comecei a levar isso em conta, né, lembrar desses níveis de preço onde algoritmos executores, né, com alta taxa de participação da ponta de gringo foi ligada dias anteriores como referência de preço, e junto desse contexto de barato e caro, aquilo, às vezes aquele cara volta a comprar, tá? Ou volta a vender, atuar naquele nível de preço. Porque muito gringo, né,
ele tem uma cabeça, isso, né, em relação à microestrutura de mercado, o cara não tá ali igual um player local, olhando para a tela do Brasil e, pô, agora eu vou comprar Brasil, agora eu vou vender Brasil. Ele costuma tratar Brasil dentro de uma cesta de mercado emergente. Então, se aquilo está entrando numa zona de barato ou caro, ele vai lá e executa. E por isso que ele executa por algoritmo. Porque a ordem é gigantesca, são fundos globais, e que o Brasil é só uma ponta dessa alocação que ele vai fazer, aumentando ou diminuindo a posição daqueles fundos, a cesta de ativos de países emergentes. Então esse cara não está ali preocupado com a ordem dele, esse cara geralmente não executa a ordem de 500 ou de 1000 lotes no mini de uma vez. Esse cara executa a ordem pequena, só que repetitiva, através de algoritmo. Tá? Então assim, eu levo isso em conta. Muitas vezes o cara fala, putz, tá bom, eu comprei ali, sei lá, tô chutando um preço aqui, abaixo dos 126 mil pontos. Ele comprou o dia inteiro. No dia seguinte o mercado foi para 128, ele não está mais comprando. 2 dias depois o mercado volta para baixo do 126, ele volta a atuar na compra, ou seja, ele tem um piso. Para baixo do 126 eu sou comprador, para cima não. Cara, quando eu comecei a olhar, né, eu fazia isso para dentro do dia, mas quando eu comecei a considerar dias anteriores, poucos dias anteriores, e validar, não necessariamente a mesma corretora, falar, o Morgan comprou a 126, se eu olhar o Morgan de novo comprando a 126 amanhã, não importa. Cara, posições similares, compras similares, com a mesma taxa de agressividade, agressiva ou passiva, e com a mesma taxa de participação, né, eu mapeio como se fossem níveis de suporte e resistência, tá? E espero a presença daquele cara que atuou na compra ou na venda em dias de preços anteriores. Tá? Se você gostou desse vídeo aqui, de verdade, comenta aqui embaixo se você já fazia isso, se faz sentido isso de contar a história, se você tá no índice, se você percebe isso no índice também, se não tá, né, se faz sentido, se você consegue contar a história, né, do mercado de forma mais objetiva possível, ou seja, eu tô vendo uma coisa que você também tá vendo, a gente não tá contando onda de Elliott ou vendo Fibonacci, cada um de um jeito distinto. Cara, esse algoritmo ligou nesse horário que eu coloquei aqui, é objetivo isso, não tem subjetividade. Não dá para dizer, não, ele não ligou, aquele cliente não participou nessa taxa, eu acho. Não, é aquilo. Tá? A tela que eu fiz na Nelogic, ela reflete a realidade do mercado. É aquilo, você pode fazer uma pressuposição errada, se aquilo é estrangeiro ou não, que você valida parcialmente no dia seguinte. Sim, pode estar errado, mas está muito mais próximo da objetividade do que qualquer outra vertente analítica. Tá? Então, por isso que contar a história do mercado, para mim, é olhar o mercado, a execução, como ela de fato aconteceu, da forma mais objetiva possível. Comenta aqui embaixo como é que você faz, como é que você acha, se você sabia, se você não gostava, se você gosta ou se não gosta, né, desse tipo de abordagem, que eu vou ter o maior prazer em, né, ler o teu comentário e responder se tiver alguma dúvida também, tá? Dá um like nesse vídeo, que o YouTube entende que é um bom conteúdo e mostra para mais pessoas interessadas. E se não está inscrito no canal, cria vergonha nessa cara, se inscreve, que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Beleza? Abraço, boa semana.